Então, neste vídeo eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Laércio Fonseca que diz respeito à energia, né, das pessoas que têm muitos relacionamentos. Eu acredito que deva ser alguma coisa ligada aí à sexualidade. Então, bora lá para ver o que o Laércio tem a dizer a respeito desse assunto. Olá pessoal, Namastê. A pergunta de hoje é: professor, o que acontece com a Kundalini, com essa energia que circula pela serpente da nossa coluna vertebral, pelas nádeas, né? Que é uma espiral helicoidal, né? Quando o indivíduo, ou a indivídua, né? Ou todos, tem vários parceiros sexuais. Vários. Aquele que, né, pega todo mundo, a menina que dá para todo mundo, né? As prostitutas. Né? Então vamos tentar entender. Cada indivíduo, cada pessoa carrega um campo áurico, um campo energético. E esse campo energético tem a ver com o estado emocional, com o estado de tristeza, angústia, depressão, sofrimento. Então, isso fica impregnado no campo áurico dela, no campo energético. Tá? Vamos lá. Primeira intervenção, o Laércio ele falou, né, da Kundalini como sendo a energia que flui aí nos nadis, né, que tem a forma helicoidal. Na verdade, o que ele quis dizer é que é como uma serpente entrelaçada na nossa coluna, lembrando muito a figura do caduceu de Mercúrio. O fato é que essa representação da tal Kundalini, ela é simbólica, tá? Então eu vou discorrer um pouquinho sobre a Kundalini, porque a premissa da pergunta é que a tal Kundalini tem alguma relação com a energia sexual. E eu já digo de pronto aqui que essa relação não existe, tá? Isso é um senso comum que muitas pessoas acabam assimilando como uma verdade, né? E está muito ligada a essa visão aos ensinamentos que vêm de um suposto Tantra que trabalharia com uma tal sexualidade sagrada e por aí vai. Mas vamos lá. Primeiro que o Tantra não tem uma relação direta, não tem nada a ver com uma sexualidade sagrada. Isso é uma deturpação que ocorre aqui no Ocidente e, infelizmente, também já ocorre há algumas décadas na própria Índia. Talvez um dos principais responsáveis pela propagação dessa ideia mais deturpada, ou pelo menos pelo estabelecimento desse senso comum, seja o Osho, né, o que o Osho falou, então, a respeito do Tantra, tá? A respeito de Sahaja, né? O Osho tem conceitos completamente deturpados a respeito da tradição espiritual do Tantra, mas enfim, não vou focar no Osho em si. O fato é que a tradição espiritual do Tantra é uma tradição espiritual muito profunda e ela é, talvez, a primeira forma de interpretação da realidade ou disso que nós chamamos de experiência espiritual que surgiu lá na Índia Antiga. Então, a cosmogonia, a forma como os adeptos do Tantra enxergam a manifestação do universo, né, como que a gente sai de uma experiência daquilo que a gente chamaria de unitiva, do todo, né, para a sensação da individualidade. Tudo isso é explicado de uma maneira muito profunda e organizada dentro da tradição do Tantra. Quando se fala de Kundalini ou Kundalini, na tradição do Tantra, né, na tradição espiritual indiana, de maneira geral, no que se refere ao pensamento desses antigos, né, dos caras que formularam os conceitos, Kundalini está relacionado a uma sensação de enrosco, uma sensação de lastro, e esse lastro ele tem como característica as expressões emocionais. Então, Kundalini, quando a gente traduz o termo para o português, isso eu já falei em outros vídeos, me desculpe se estou me repetindo, mas vamos lá. Kundalini, quando a gente traduz para português, significa enroscado ou enroscada. Então é um enrosco,
enrosco. Esse enrosco é literalmente, tá, aquela sensação da gente ficar correndo atrás do próprio rabo, ficar preso nos loopings emocionais, da gente enxergar as mesmas situações e não conseguir romper padrões, modelos, paradigmas, entendeu? A Kundalini, do ponto de vista dos caras que criaram o conceito, que desenvolveram esse conceito, tem a ver com essa nossa tendência a ficar com lastro emocional, em ficar enroscado emocionalmente. Então não é necessariamente uma energia que está presa na base da coluna e tal. Essa ideia de uma energia na base da coluna, como eu disse, ela é simbólica. Ela é simbólica. E ela é descrita muitas vezes como a figura de uma serpente. Também isso é um simbolismo. A serpente, dentro da tradição espiritual indiana, de maneira geral, tá? Mas principalmente dentro do Tantra, ela está ligada à ideia de uma sabedoria e não necessariamente de um conhecimento. A sabedoria é aquilo que a gente grava de mais profundo, que se torna indeleável, não dá para apagar, né? A gente introjeta, se torna parte de nós. Então é algo que, nas experiências que a gente tem no dia a dia, acaba se tornando parte de nós, parte concreta de nós. Não tem como a gente apagar isso, né? Então o conhecimento, a gente transforma ele ao longo da nossa existência. Às vezes a gente aprende uma coisa por um viés mais deturpado, depois a gente corrige a visão, depois a gente amplia o estudo. Então o conhecimento ele vai se transformando. A sabedoria é algo muito quintessencial, é algo, como eu disse, está muito ligado à expressão de um sentimento, tá? Então, quando nós falamos de Kundalini, a gente usa simbolicamente a imagem da serpente para representar essa sabedoria, e essas 3 voltas e meia estão ligadas a algumas experiências que são importantes da gente desenvolver para que essa sabedoria se torne algo mais realizada de fato, se torne mais estável ou de verdade introjetada. Então essas experiências seriam coisas, falando de maneira bem simplista aqui, porque isso não é um curso, é uma reação, é um vídeo, tá? Então essas 3 voltas na base da coluna significam purificação da vontade, purificação do comprometimento e por aí vai, né? Do saber, da maneira como a gente do saber não, do conhecimento, da maneira como a gente lida com o conhecimento, né? Experimentando aquilo que se torna ou que a gente assimila como um conhecimento, experimenta ele para ver se ele é realizável, digamos assim, e pode se transformar em alguma sabedoria, tá? Então, tem muita coisa que eu poderia aqui descascar e deixando bem profundo o encontro, mas como eu disse, eu vou reagir ao que ao Laércio falou aqui. Outra coisa que ele fala são das nadis. As nadis, ou os nadis, né, são como, na visão dos espiritualistas de maneira geral, são como riozinhos de luz, canais de energia, tá? Então, vamos lá. Para os yogis, toda a observação no que se refere a esse conceito de Kundalini está focado que nas experiências emocionais. Então, as nadis ou os nadis, eles representam fluxos de tendências emocionais. Então, existe dentro da tradição, e falando de forma bem rápida mesmo, bem simplista aqui, o conceito de impacto ou de marca. Então, assim, vamos colocar dessa forma. Eu estou numa experiência, alguma coisa dessa experiência gera uma marca em mim, um impacto, aquilo que a gente chamaria literalmente de um samskara. Um impacto, uma marca, entre aspas, emocional, tá? Tem um impacto emocional. Se esse impacto ele é forte e contundente, ou se ele é repetitivo, tá? Eu acabo em experiências em que eu me exponho mais a ele,
a tendência é que esse impacto acabe se transformando numa tendência de realização. Então, se eu sou exposto a um pulso emocional de uma maneira mais repetitiva, a tendência é que aquilo acabe se tornando um direcionador de experiências. Então, essas tendências emocionais são o que flui nos nadis, tá? E os chakras, que é onde os nadis acabam muitas vezes desembocando, são os campos, o ambiente, as circunstâncias que essas experiências vão poder ser observadas, né, confrontadas de alguma forma, não no sentido do embate, mas no sentido da experiência mesmo, tá joia? Então, não tem a ver muito com a Kundalini viajar pelo... Não, o que vai fazer com que a gente tenha uma experiência mais lúcida ou desperte a tal Kundalini é a gente dissolver esses enroscos, é a gente então observar essas tendências emocionais nas experiências práticas do dia a dia, questioná-las, confrontá-las e por aí a gente consegue, né, despertar a tal Kundalini. Tem a ver com uma energia que está passando pela coluna? Não necessariamente, tá? Na maioria das vezes, não. Outra coisa que o Laércio colocou também é sobre o conceito que ele colocou aqui de aura, tá? Na espiritualidade, a gente, de maneira assim, mais profunda, não é bem isso que ele colocou, tá? Mas eu vou deixar ele falar um pouco mais para não ficar uma interrupção muito longa. Tá? O campo energético de uma pessoa é resultado do estado biopsíquico. Biopsíquico. Então a pessoa tem uma aura, tem uma cor, tem uma energia. E essa energia, ela pode ser considerada boa ou ruim, tá? Então, quando você, né, é uma pessoa, como qualquer uma das pessoas de hoje em dia, se num abraço você pode trocar essa energia, imagine você abraçar essa pessoa extremamente perturbada, doente, confusa, drogada, e você abraça ela. Há uma troca de energia total. Porque... Vamos lá, aqui é pertinente eu fazer essa pausa, pessoal. Nosso campo de energia, ele é a expressão da média daquilo que a gente pensa, tem como estrutura de pensamento, estrutura mental, e também daquilo que a gente expressa emocionalmente, tá? A aura, o nosso campo áurico, não tem a ver com essa expressão emocional, do jeito que o Laércio colocou aqui. A nossa aura, ela é como se fosse um repositório tanto das nossas sabedorias, daquilo que a gente já compreendeu ao longo das nossas encarnações, tá? Então, é aquilo que, de uma certa forma, serve como um reflexo da presença divina, de Brahman, da consciência, de Deus, do nome que você quiser dar. Então é como se fosse algo que nos dá a possibilidade de sentir essa presença com uma maior clareza, tá? Então a aura, no que se refere a esse repositório de sabedoria, é o local ou o ambiente que nos faz ter uma sensação inerente de contato com isso que sentimos ser o divino, tá? No entanto, nós não temos a realização plena desse tal divino, né? A gente não tem uma realização plena desse tal divino. O que nós temos? Nós temos uma realização parcial. Então nós temos ainda muitas sensações de lacunas ou, como eu gosto de dizer, expressões de carência. Então isso também está gravado lá na aura, tá? Então a aura é isso, o nosso campo energético, tá? Como a gente normalmente fala, no nosso campo bioelétrico ou duplo etérico, é uma expressão das potencialidades fisiológicas em conjunto com essas potencialidades mentais / emocionais, tá? Então é esse conjunto. Este campo bioelétrico, ele é por onde se propagam então essas variações emocionais e também
é da onde a gente consegue, de uma certa forma, através dessas variações, ir construindo uma sensação de realidade, daquilo que a gente chama de realidade, dos valores que a gente propaga para os ambientes, para as pessoas, para os objetos e por aí vai. Então, para alguém, sei lá, uma parede vai ter um determinado tipo de valor. Para outra pessoa, o valor vai ser diferente. Estou dando exemplos simples aqui, bem toscos. Tá? Então, essa valoração, essa projeção emocional que a gente faz com os objetos, pessoas, ambientes, tá? É o que nós acabamos, sem muito discernimento, chamando de realidade. Tá joia? Então, quando o Laércio fala da troca de um abraço, tá? Que a gente vai trocar energia, não necessariamente. Não necessariamente. A gente troca um certo nível de energia, tá? Mas é um nível muito, digamos assim, só uma coisa mais funcional, mais circunstancial da dinâmica dos próprios campos energéticos. Aquela estruturação mais ligada ao conteúdo áurico, a gente só consegue fazer, ou a gente só troca isso se a gente se permite a isso, se a gente se abre a isso, tá? Então, assim, o que a gente chama de acoplamento áurico. Um acoplamento áurico, ele só vai ocorrer se eu tiver algum nível de segurança, confiança com o ambiente, com algum objeto ou com alguma pessoa, tá? Com objeto menos, porque o objeto também não vai ter uma aura, vamos colocar assim. Mas o ambiente pode ter um análogo ao que nós chamamos de aura, tá? Não dá para eu explicar isso agora, isso é só um react. Então, eu fiz essa pausa no conteúdo. Deixa eu mudar para a câmera maior aqui. Tirar a vinheta. Vamos lá, eu fiz essa pausa no conteúdo para pontuar uma coisa bem específica que o Laércio falou. Uma pessoa drogada, tá? Como, assim, não vamos por esse caminho. Quando a gente entra e dá um abraço, a gente vai fazer uma troca com essa pessoa, mas isso não necessariamente vai ser ruim. Aquilo que eu propago em termos de pensamentos, lembra? E a minha experiência emocional é muito preponderante para essa relação energética que está ocorrendo. Então, se eu tenho lá nos meus conteúdos áuricos algo que me traduz como sabedoria, que me dá uma sensação de maior de centramento, né? Na hora que eu entro em contato com qualquer pessoa que tem um pouco mais de desajuste no seu próprio campo, seja por uma circunstância de ser um adito, né? um viciado em algum tipo de entorpecente, tá? Seja porque a pessoa, de repente, é uma fofoqueira ou qualquer coisa assim, isso não necessariamente vai ser forte para me tirar do meu pulso de integridade, do meu pulso de ordenação. Outra coisa que eu acho interessante trazer aqui é a gente ponderar sobre essa tendência de catalogar as coisas de uma maneira muito hierárquica. Melhor, pior, certo, errado, pode, não pode. Quando a gente fala de energia, ainda mais do aspecto espiritual, principalmente do aspecto espiritual, não estou nem falando da energia no aspecto da física, mas do aspecto espiritual, isso está ligado a uma percepção de densidades e também na experimentação daquilo que a gente chama de ordem. Para algumas pessoas, determinadas experiências podem trazer uma sensação de ordenação, uma sensação em que a gente se sente um pouco mais centrado, mais próximo daquele conteúdo áurico no que se refere tanto à percepção mais clara, com menos ruído, daquilo que nós entendemos, já construímos como sabedoria, também daquilo que a gente tem como carência ou como ponto de observação para se trabalhar. Tudo bem? Para outras pessoas, a experiência pode ser mais ruidosa. Não necessariamente ruim, pode fazer com que ela saia
do seu eixo. Então, o ruim, o certo, o errado, é sempre um referencial pessoal, em primeira instância, pessoal, e depois cultural, tá? É um referencial cultural. Tem alguma ideologia, tem algum paradigma que vai nortear a nossa ideia de certo e errado e por aí vai, tá? Então, ponderem sobre isso. E eu queria realmente deixar esse ponto aqui da minha interrupção na fala do Laércio, ligado à ideia do abraço a uma pessoa drogada, como se isso fosse imperativamente algo ruim, tá? Se de repente você é um cuidador, um enfermeiro, um médico, um terapeuta, um psicólogo, por exemplo, ou um psiquiatra, a sua interação, o viés, normalmente, obviamente que tem pessoas que, né, estão no automático, mas normalmente a interação é uma interação visando um bem-querer, é uma interação visando um carinho. A forma como você interage com essas pessoas não necessariamente vai te trazer uma energia ruim, tá? Então vamos ter esse discernimento, por favor. Voltar lá para escutar o que o Laércio tem a dizer. Que é como dois corpos com temperaturas diferentes. Esse aqui está 100 graus, esse está 50 graus. Quando você encosta os dois, há uma troca de calor. Quem está mais quente perde energia e quem está mais frio recebe energia. E assim por diante. Tá? Mas, presta bem atenção, num abraço, a velocidade com que se troca essa energia, ela é extremamente baixa. E mesmo assim você fica ruim. Agora você imagine no sexo e no orgasmo. O orgasmo, ele é uma bomba atômica que explode de energia e você joga para o outro. Você joga para o espaço em torno de você e ele é canalizado por aqui. Isso detona o teu ser de uma forma que destrói o seu campo áureo, destrói e vai gerar doenças a partir daí que você não tem noção. Pessoal, com todo respeito ao Laércio, mas isso não procede, tá? Isso não procede. Isso aí é mais um terrorismo espiritual. A sexualidade, ela não é sagrada nem tampouco profana. Ela é natural, tá? Ela é natural. À medida com que eu ou vocês, quem quer que seja, engendra esse ato sexual, está intimamente ligado à forma como eu construí a relação com essa tal sexualidade. Se a nossa sociedade, de maneira geral, ela é uma sociedade muito mais, não vou dizer liberal, mas muito mais bem resolvida com relação a essa sexualidade, as trocas terão uma característica, elas não serão melhores nem piores, elas terão uma característica. Se a nossa sociedade não é bem resolvida com essa tal sexualidade, aí dá margem para esse tipo de discurso, de que se você tiver com uma pessoa, isso pode ser detonar. A tendência nesse tipo de discurso que o Laércio está tendo é, infelizmente, digamos assim, culpabilizar as mulheres. A tendência é chegar num discurso que se diz: vocês mulheres, tá vendo, mulheres? Olha só, mulheres que ficam aí se relacionando com muitos caras, tá vendo? Isso vai dar margem para surgimento de terapias que não têm nenhum fundo bioenergético, espiritual, fisiológico, tá? Como, por exemplo, a vaporização uterina que ficou famosa o ano passado e por aí vai, tá? Outros rituais aí que eu já vi que você tem que limpar a energia dos parceiros, porque você fica com muitos. Só as mulheres têm que limpar essa energia. Vocês entendem? É um discurso que acaba indo para um viés machista. Eu espero que não seja o caso do Laércio, tá? Mas é a tendência. Então, só reafirmando, o que ele falou não procede. É puro terror espiritual. Que perigo que é você receber energia de uma pessoa totalmente doente, confusa, perturbada, e essa troca. E aí você começa a transar com todo mundo, diferentes energias e tal, e você não tem compatibilidade nenhuma com ela vibracional energética. Você não tem nem amor envolvido, não tem nada. É aquela energia do sexo se torna autodestrutiva. Você vai se destruindo com aquilo. Senão, as prostitutas estavam todas iluminadas. Isso não é tantra. O tantra é outra história.
tá? Que uma hora a gente vai falar sobre o Tantra. E nesses 5 minutos aqui nós estamos conversando sobre o que acontece com essas pessoas que transam com todo mundo. Acho que é sexo livre, legal pra caramba, conquistei a liberdade, as mulheres, eu conquistei a liberdade sexual. Tudo tem um preço. O conhecimento vai morrer. Vamos lá. Chegou nas mulheres, como eu temia, né? Falou de liberdade sexual, viu, mulheres, tem um preço. Vamos lá. Eu volto a repetir. Mesmo que você tenha com alguém uma expressão de sexo casual, não será o sexo casual que vai, entre aspas, zoar a sua energia. O que pode acontecer, ou melhor, o que a gente deve ponderar é o que está me motivando a buscar esse tipo de experiência, como está a minha relação comigo mesmo, como é que eu enxergo a realidade que me cerca. E aí eu não estou colocando culpa, não, tá? Não é uma questão de culpa. É assim, se você é uma pessoa que está claramente bem resolvida, ciente de quem é você, se você tem uma maior clareza, você está, digamos assim, mais lúcido, assenhorado de si mesmo, não vai ser um sexo casual que vai te tirar, ele não vai ser preponderante para fazer você ficar zoado. O que deixa a gente zoado, seja numa experiência de sexo casual ou não, são as estruturas emocionais que a gente tem utilizado para construir isso que nós chamamos de realidade. Quanto mais eu projeto os meus caldos emocionais sobre as experiências que eu estou tendo, quanto mais essas experiências estão lastreadas em emoções e não em sentimentos, e aqui eu não estou dizendo que eu tenho que sair saltitando, abraçando árvore, tudo é amor. Não estou falando isso. O sentimento, ele é. As emoções acham que são. Sentimento é aquele tipo de sensação que não cessa. Quem ama, ama, independente do amor do outro, independente de circunstância. Quem ama não precisa esperar circunstância para expressar o amor, porque o amor lhe é natural. Então ela não fica, peraí que eu vou te amar. Não é assim. O amor é natural. Uma pessoa que é feliz, a felicidade permeia o viver dessa pessoa. Isso não significa, como eu disse, que ela vai ficar saltitando, abraçando árvore ou falando, né, que nem uma Felícia abraçando os cachorrinhos, os bichinhos. Não é isso. É que esse estado de felicidade, ele é perene, ele não cessa, ele é constante, ele faz parte. Mesmo a pessoa ficando chateada porque rompeu um relacionamento, mesmo ela ficando triste porque teve uma perda, alguém partiu, né, desencarnou, mesmo ela tendo dívidas, isso, né, as relações emocionais que eu vou ter com relação à dívida, com a ruptura de um relacionamento ou, né, por conta da morte de alguém, essas relações emocionais, elas são circunstanciais a essas experiências e elas não são conflitantes com o estado interno de bem-querer, de felicidade, de carinho. Então, esses estados que permeiam e que perduram, eles são sentimento. Aquelas sensações estranhas ou intensas que nós temos, seja porque a gente viu alguém que há muito tempo a gente não via, a gente fica alegre, eufórico, poxa, quanto tempo eu não te vejo, ou porque acontece alguma coisa que a gente atribui uma tristeza ou uma raiva. Essas variações emocionais são circunstanciais. Aí eu volto ao início do nosso encontro. A tal Kundalini, ou Kundalini, como algumas pessoas chamam, são os momentos em que a gente vai criando lastro a essas experiências. Quando a raiva deixa de ser circunstancial e passa a ser um direcionador, por exemplo, das minhas percepções. Pisam no meu calo lá no metrô e eu não entendo isso como uma experiência circunstancial. Eu tenho todo o direito de ficar com raiva da circunstância. Pisaram no meu pé, cáspita, né? Aí quando você sai dali, a tendência é que isso decante. Se eu não consigo fazer essa tendência decantar, eu vou entrar, sei lá, sair do metrô, eu vou pegar um ônibus, eu vou pegar um Uber ou qualquer outra coisa, eu carrego esse lastro adiante. E aí a nova experiência, sei lá, pegando o Uber,
que é uma nova experiência, não tem nada a ver com a experiência de pisar no meu pé. Essa nova experiência ela vai estar totalmente poluída pelo viés da minha raiva. E aí eu posso tratar mal o motorista, desculpa, ou se isso não ocorre, eu posso é, chegar em casa e descontar no meu gato, na minha esposa, no meu filho, filha, enfim, no meu companheiro ou companheira. Vocês entendem? Kundalini são esses enroscos, são esse tipo de situação que faz com que a gente propague ou enlargue a experiência emocional turbulenta. E aí, essa tal alegria que eu falei também pode ser turbulento. Ah, você ficar extasiado porque te encontrou alguém que há muito tempo você não via. Se você não tiver atento a isso, se essa alegria também não se decantar, ela vai servir também como uma ferramenta para que a gente falseie a realidade, para que a gente não perceba o que de fato está acontecendo. Da mesma maneira que a raiva gera em mim o falseamento da realidade. Eu começo a poluir as minhas percepções por esse viés, ok? Então o sentimento está sempre atrelado à percepção das coisas como elas são. As emoções falseiam as nossas percepções. Tudo bem? Então, eu tenho o maior respeito pelo trabalho que o Laércio desenvolve, mas nesse vídeo específico, o que ele está falando não procede, tá? Não procede. É pura crença. É dogma religioso quase, tá joia? Mas vamos lá, vamos continuar. Mostrar que você vai pagar um preço muito caro por essa libertinagem e liberdade sexual. Então, se vocês não entenderem isso, vocês nunca vão sair do fundo do poço. Porque quanto mais energia sexual você perde, mais depressivo e angustiado você fica. Vocês nunca entenderam isso. Isso não procede, pessoal. Não procede, tá? Vivam a sexualidade de vocês da forma mais sadia possível. Nós precisamos entender, de uma certa forma, pelo menos ponderar sobre o seguinte: vamos colocar, tá, no nosso caso, como país estabelecido, como nação, como um estado, 500 anos, tá? Como nação, como estado, um pouco menos. Mas como Brasil, mais de 500 anos agora, né? 524 anos. Desde que os colonizadores chegaram nessa terra, a ideia de que o nosso corpo não é nosso foi sendo propagada. Este corpo, né, não é nosso. No caso dos homens, a gente tem um pouco mais de assenhoramento desse corpo, mas por um viés religioso que se estabeleceu no início da formação, né, do processo colonizador do nosso país, até mesmo esse corpo era visto como algo mais ou menos não totalmente pertencente aos homens. Tinha o lance dos flagelos, né, da sensação de que esse corpo é sujo, de que esse corpo é imundo. Então, quando hoje, tá, o que eu quero dizer é o seguinte: não aceitem como verdade absoluta o que eu estou colocando para vocês, usem o que eu estou colocando como um exercício para vocês ponderarem. É recente, tá? É do final do século XX para cá que a gente está tendo a audácia de tomar o nosso corpo como nosso, tá? O homem e principalmente as mulheres. Quando houve a dita revolução sexual, é uma forma das mulheres se assenhorarem do próprio corpo. É um absurdo que, em pleno século XX, as mulheres não terem autonomia sobre o seu próprio corpo. Observam quão tacanho é isso, tudo bem? Então, experimentem a sexualidade, tá? Com responsabilidade, sem culpas, mas com discernimento, entendendo, ó, esse corpo é seu. De uma certa forma, você entender que você é responsável pelo que ocorre com o seu corpo, né? Não é você colocar culpa ou colocar um véu de que a experiência é suja, ok? Mas é você tem que ter responsabilidade, não só no que se diz respeito à sua sexualidade, mas ao que a gente consome como alimento, como a bebida, a comida, né? Os entorpecentes, e também sobre o nível de estresse que a gente é submetido ao longo do nosso dia a dia. Então não é só uma questão
ligada à sexualidade. Tomar posse do nosso corpo, para além daquilo que essas instituições religiosas, de maneira geral, diz, é extremamente importante. E sendo um exercício relativamente novo para nós, enquanto humanidade, é claro que a gente vai ter que aprender, a gente vai errar no meio do processo, a gente vai para um extremo, depois a gente vai para um outro, a gente vai ter que aprender a lidar com essa nova soberania sobre o nosso próprio corpo, tudo bem? Com isso, eu não estou dizendo que você é livre, por exemplo, para não tomar vacina, para não usar preservativo. Nós vivemos num contexto social. Algumas coisas que a gente faz com o nosso corpo repercutem no contexto. Então, discernimento, discernimento e discernimento, pessoal. Quando eu falo que a gente está se assenhorando do nosso corpo, é exatamente nesse viés da gente começar a ter clareza e responsabilidade sobre ele e sobre os outros corpos também. Eu tenho que ter clareza e responsabilidade sobre os outros corpos também, tá? Respeitar os outros corpos também. Então, discernimento, discernimento e discernimento, tá bom? Vamos lá, vamos escutar o Laércio. Por isso que o Tantra surgiu na Índia como um controle da energia sexual. Tantra não tem nada a ver com controle da energia sexual, nada a ver. O Tantra, a palavra, quando a gente traduz, ela é a junção de outras duas, Tanoti, Trayati. Tanoti significa expansão e Trayati tem a ideia de uma liberação. Então, primeiro você expande, vou colocar de uma forma bem simplista aqui. Primeiro você expande as suas percepções, expande ou aprofunda a sua experiência, e isso vai te dar a possibilidade de você fazer o quê? Um salto de superação, de transcender as limitações ou os limites que ou foram impostos por um contexto, por uma cultura, por uma religião, ou foram assimilados de alguma forma, ou foram criados por nós, tá? O Tantra é uma das tradições espirituais mais profundas que existe e não tem nada a ver com sexualidade, ok? Por exemplo, Paramahansa Ramakrishna, um dos grandes sábios do final do século XIX, lá na Índia, é tido como uma encarnação divina. Ele era iniciado no Tantra e não fez nenhuma prática de sexo ritualístico com a guru dele, não teve nada disso. A parada é outra. É outra. Isso que a gente tem associado a sexo com o nome de Tantra é qualquer outra coisa menos o Tantra. Tá? E eu estou falando isso sem nenhum véu de puritanismo ou de moralismo. É só como uma forma de deixar as coisas muito claras. Como eu já disse, o sexo ele não é bom nem ruim, não é profano nem sagrado, ele é natural. Tá joia? Vamos lá. Que é uma ferramenta importante para a iluminação, para a transcendência espiritual. Não é à toa que os grandes mestres viram exatamente isso. E não é à toa que todas as escolas iniciáticas são celibatárias. Não é à toa. Se você for estudar por quê, vocês vão entender como essa energia sexual, ela, em certos casos, é altamente prejudicial à abertura de consciência. Isso é pura crença e dogma. Primeiro, vamos lá. Deixa eu colocar minha tela grande aqui. O termo que se dá em sânscrito para o que o pessoal aqui no Ocidente chama de celibato é brahmacharya. Brahmacharya, se você quiser florear o seu sânscrito, tá? Brahmacharya. Brahmacharya é um estágio em que eu e vocês, em que nós, digamos, assumimos um compromisso para se dedicar de uma forma mais lúcida ao desenvolvimento espiritual. Vamos colocar dessa forma, gente? Tá certo? Vocês já devem ter visto aqueles monges que a gente chama de Hare Krishnas, né? Os monges que seguem a consciência, né? O desenvolvimento da consciência de Krishna, que popularmente a gente chama de Hare Krishna. Eles têm, né, a cabeça raspada e um tufinho de cabelo mais ou menos nessa posição. Essa posição aqui é onde também os judeus colocam o kippah, né? Onde muitas tradições espirituais e religiosas falam que é algo sagrado, tá? Então, nessa região aqui,
na tradição do Tantra, do Yoga, é visto como um local em que há um chakra. Esse chakra, ele é chamado de Bindu. Em outras tradições, esse ponto é chamado de Brahmarandra, ou o portão de Brahman. Brahman é o todo, o absoluto. Aquilo que não dá para ser dito, nomeado. Eu não posso dizer que Brahman é amor. O amor o limita, ele transcende o amor. O amor faz parte dele, mas ele transcende o amor, transcende a onisciência, transcende qualquer atributo. Brahman é Brahman. A gente só vai ter a experiência quando a gente se fundir a ele, tá? Então, esse ponto, Brahmarandra, ou o chakra Bindu, deixa-se aquele tufo de cabelo para dizer que nós somos, propriedade de Brahman. Então, Brahmacharya. Acharya é como se fosse um mestre, como se fosse um professor, alguém que tem uma espécie de comando ou tutela sobre alguém. E Brahma, nesse caso aqui, não é Brahma, o criador, é Brahman, tá? Então, você põe aquele tufinho de cabelo, é como se fosse uma bandeira enficada dizendo, sou de Brahman. De uma forma mais simples de dizer, sou um iniciado. Eu iniciei a minha jornada espiritual, tá? Eu iniciei a minha jornada espiritual. Então, quando vocês observarem os monges, Hare Krishnas ou não, com aquele tufinho de cabelo, ele é um iniciado, alguém que começou a fazer a transição de uma experiência em que ele estava muito focado os ditames da realidade concreta que ele estava inserido para uma realidade em que ele vai estar mais focado na percepção do desenvolvimento espiritual. Tá? O foco dele agora é outro, tudo bem? Então, Brahmacharya significa isso, não significa celibato. Então, como ele é um estado em que a gente está fazendo a transição da vida cotidiana normal, né, de um trabalhador, de um filho, de um chefe de família, por exemplo, tá? Então, quando a gente está fazendo essa transição para alguém que vai se dedicar à investigação de si mesmo em tempo integral, o que a gente precisa? O que a gente precisa desenvolver? Continência. Então, é a gente saber que eu posso comer um bis, o chocolate, e não necessariamente eu preciso comer a caixa inteira. É a gente começar a ter esse discernimento de que uma experiência, ela tem que ser experimentada de maneira tal que eu tenha clareza quando ela começa, eu tenho clareza do desenvolvimento dela e tenho clareza de quando ela termina. Porque se eu não tiver a construção desse discernir, eu levo a minha experiência adiante para outras circunstâncias. Como o exemplo que eu dei, o pisão que me trouxe raiva foi dentro do metrô e eu levei isso para dentro do Uber, para minha casa. Tá? Então, na tradição do yoga, tá? O que seria esse carregar a experiência adiante? Asteya, que o pessoal aqui traduz como não roubar, mas o mais correto, tá, é não possessão indevida. Então, a minha experiência dentro do Uber é outra, não tem nada a ver com aquela experiência do metrô, com os caldos emocionais que eu vivenciei ali. Isso não significa que eu vou fingir não estar sentindo a raiva. Significa que eu vou ter clareza de que essa raiva é problema meu, eu não tenho que transferir ela para ninguém. E assim eu, nessa nova experiência, tá predisposto, ou melhor, livre de pressupostos para construir uma experiência mais lúcida. Então, asteia seria isso, não possessão indevida. Ó, encontrei o fulaninho e fiquei feliz ali atrás. Beleza, fiquei feliz. Como cheguei no Uber, esse estado de, entre aspas, felicidade, que seria mais uma alegria, né? Também eu tenho que ter clareza que essa felicidade é pertinente àquele momento anterior, porque senão eu também vou poluir a minha visão dessa nova experiência e posso não perceber que de repente o motorista está com alguma, ou a motorista, né, pode estar com alguma questão emocional também muito aflorada ali. E aí o meu diálogo pode ser ruidoso com essa pessoa. As ditas, entre aspas, trocas energéticas podem ser ruidosas, enfim. Voltando ao Brahmacharya, ele não é celibato, tá? E não é verdade que a maioria ou todas, quando ele falou todas, né? Nem falou maioria, todas,
são celibatárias. Isso não procede, tá? Isso não é uma verdade. Mas bora lá, vamos escutar o restante aqui. Então, tome cuidado e entenda a sexualidade como algo muito importante que o ser humano desconhece com total profundidade. Lala Flix, pessoal, ajude-nos a compartilhar essa ideia. Namastê. Bom, não sei porque tá entrando a minha vinheta toda hora que eu mudo aqui para essa tela grande, mas vamos lá. Para finalizar a reação a esse vídeo, é importante que a gente entenda o seguinte, ó, de maneira didática a gente pode até usar o termo energia sexual, mas na prática esse tipo de coisa não existe, espiritualmente falando, tá? Mas em que, claro que eu posso dizer a vocês, isso pode ser mais uma postura dogmática, uma crença do que um fato em si. Mas quando eu estou no ato sexual, gente, olha, na boa, se você estiver no ato sexual, se predisponha a estar com a pessoa que está com você neste ato. Se predisponha a estar presente. Não fica preocupado se a energia vai para aqui, vai para lá, se eu tenho que segurar aqui, vou jogar para o outro lado. Isso é tolice. E a troca real, se a gente ficar perdendo tempo nisso, a troca real, né, que é, mesmo que seja algo casual, a troca real, aquilo que está acontecendo naquele momento, a presença se esvai. Então, muitas vezes, quando num ato sexual, as pessoas acabam fazendo o ato com elas mesmas, mesmo estando com outra pessoa, porque elas ficam tão presas aos seus próprios modelos, às suas próprias melecas, digamos assim, que elas nem o outro conseguem perceber ou enxergar. É um ato que acaba sendo muito egoísta, ok? Então não se preocupem com essa questão da tal energia sexual. Se preocupem em estar presente, se preocupem em, de fato, trocar algo com aquela pessoa que você está tendo a relação. Esteja ali, não esteja no seu mundo de ideias e fantasias egoístas. Esteja presente, tenha contato, tenha diálogo, torne a coisa, né, mais humana e não tentar fazer ela se tornar mais sagrada, sabe? É uns paradigmas meio maluco que a gente acaba estabelecendo sem sacar. A gente quer fazer o dito, né, sexo sagrado, mas não tem nem a percepção humana do outro. Como que eu vou chegar no sagrado sem perceber o humano? Sabe essas coisinhas? Então, para encerrar esse nosso vídeo aqui, eu peço a vocês que, se puderem, quiserem, né? Deixem um like aí. Se você ainda não é inscrito, que se inscreva, né? Ativa as notificações, isso ajuda demais. Se você quiser ajudar ao canal aqui, lembra que você pode fazer uma contribuição aí na descrição do vídeo tem todas as formas para você ajudar financeiramente, se você quiser, ao canal. E também eu peço que, se você realmente gostou, compartilha, espalhe o seu engajamento, comenta aí. Isso tudo ajuda para caramba, tá bom? Então, obrigado pela companhia aqui nesse React. E é isto aí.